Amados, a palavra que Deus colocou no meu coração para dividir com vocês nessa noite, eu intitulei da seguinte forma. O título dessa mensagem é Nossas Escolhas. Nessa noite de hoje eu quero trabalhar com vocês sobre as nossas escolhas, as minhas e as suas escolhas, e o que elas acarretam nas nossas vidas. Eu quero estar fazendo leitura primeiramente de 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 23, e depois nós vamos pular para o versículo 31. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 10 e 23. Primeiro versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Algumas considerações introdutórias aqui sobre esse texto, e essa é uma mensagem mais temática, eu não vou ficar apenas nesses textos, nós vamos conversar um pouco mais sobre esse tema das nossas escolhas. Primeira consideração, amados. Nós possuímos o livre-arbítrio, que também é conhecido na teologia como livre-agência. Alguns chamam de livre-arbítrio, outros livre-agência, que basicamente é o quê? Somos responsáveis pelas nossas escolhas e somos livres também pelas nossas escolhas. Nós temos o poder de decisão de escolher o que nós queremos. Veja que Paulo vai falar duas vezes no versículo 23. Ele começa dizendo que tudo é permitido, e depois ele fala mais uma vez que tudo é permitido. Então nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, a livre-agência de escolher, de fazer as nossas escolhas. Então isso é claro no texto bíblico, e não só nessa passagem, em várias outras textos na Bíblia, contextos, nós vimos que existe então o direito de escolha, o livre-arbítrio. Segunda consideração. Nós podemos fazer, amados, boas ou más escolhas. Temos o livre-arbítrio, temos a escolha, o poder de fazer escolhas, mas nós podemos fazer boas ou más escolhas. Veja que no texto vai dizer, nem tudo convém. E depois Paulo vai dizer, nem tudo edifica. Temos liberdade para fazer tudo. Tudo me é lícito, tudo me é permitido. Mas nem tudo convém e nem tudo edifica. Quer dizer o quê? Que nem todas as escolhas que nós vamos fazer são boas. Então podemos fazer boas ou más escolhas nas nossas vidas. Terceiro ponto. No contexto bíblico, esse contexto ali entre o 23 e o 31, Paulo ele está tratando lá no contexto imediato sobre comida sacrificada aos ídolos. Se vocês lerem o texto em casa todo, vai estar falando sobre, naquela época, tinha uma questão lá de comer comida sacrificada aos ídolos, aos deuses, mas no versículo 31 ele amplia, e por isso que eu usei esse texto aqui. Vai falar todo aquele contexto ali sobre comida sacrificada a ídolos, se é para comer, se não é para comer, como é, como é que não é. Mas no versículo 31 ele amplia isso e torna todas as coisas. Veja que Paulo vai dizer no versículo 31 lá, ou façam qualquer outra coisa. Então Paulo está ampliando o leque ali das questões, não está mais restrito quando ele fala, ou façam qualquer outra coisa, vai estar no 31 ali, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então ele está ampliando. Ele está dizendo que não, aquilo ali não é só para comida sacrificada a ídolos. Ele está dizendo que é para qualquer outra coisa nas nossas vidas. Então essa lição ele está ampliando, E eu quero tratar aqui, amados, nessa noite sobre 3 áreas. Essa palavra, essa mensagem poderia pregar alguns cultos por vários temas, mas eu quero sintetizar aqui por causa do tempo também que a gente tem de mensagem em 3 áreas: na vida privada, na vida social e na igreja. A partir de agora, então, quero trazer de forma mais clara e específica de como nós aplicamos esse ensinamento da palavra de Deus, pessoalmente na nossa vida privada, na nossa vida social, pois não somos uma ilha, somos feitos para viver em sociedade, e também na igreja, nas coisas da igreja.
Vamos lá então, amados. Vamos para o primeiro ponto, o primeiro tema, que eu intitulei aqui esse subtítulo: Escolhas na vida privada. E eu quero estar fazendo leitura de Gálatas, capítulo 6 e versículo 7, antes da gente parar para meditar um pouquinho neste texto, que diz assim a palavra do Senhor: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Primeiro ponto aqui então na nossa vida, nas nossas escolhas individuais, na nossa vida privada. Nossas escolhas, amados, elas irão impactar o nosso presente e o nosso futuro, pois colheremos o fruto daquilo que plantamos. A palavra é clara, né? Cuide com o que a gente vai plantar, porque o que nós vamos plantar hoje, plantar aqui significa a escolha que nós vamos fazer, que eu vou fazer, que o Felipe vai fazer, que nós vamos fazer. Aquilo vai refletir no nosso presente, às vezes já de imediato, mas vai refletir no nosso futuro, porque a palavra de Deus é clara: aquilo que a gente plantar, vai colher. Falando simbolicamente, se você plantar um limoeiro lá e esperar, vai ter o tempo dele crescer, até chegar ao ponto dele frutificar, e depois você querer comer um fruto doce, pensar, vou colher, vai ser docinho que nem uma laranja. Não, vai dar limão. Você vai comer, vai fazer cara feia, vai ser azedo, mas vai ser aquilo ali que você comer, você vai ter para comer. Se você quer comer uma laranjinha doce, você vai ter que plantar um pé de laranjeira. Então aquilo que a gente plantar vai ser aquilo que a gente vai colher. Veja, ele está usando aqui, né, a natureza. Eu estou dando um exemplo também da natureza. Vai plantar, vai colher. Se plantar batata, não vai colher tomate. A gente vai colher aquilo que a gente vai plantar. Então as nossas escolhas do hoje vão impactar o nosso presente e principalmente o nosso futuro. Deus é justo. Deus é justo. Ele vai deixar, Ele vai permitir que a gente vá colher aquilo que a gente vem plantando e semeando. Segundo ponto aqui, amados, e a aplicação prática para nós aqui muito importante sobre esse tema: devemos pensar e analisar antes de tomarmos escolhas. Quanto mais importante a situação, mais devemos pensar bem antes de agirmos. Quando nós temos que tomar decisões na nossa vida que vão impactar de uma forma mais profunda a nossa vida, aqui eu estou pregando para jovens, a maioria da plateia é jovens, que estão começando aí, partir para a adolescência, depois para a vida adulta. Chegou, por exemplo, a hora de vocês a escolha: eu vou estudar até o fundamental e vou parar. Não, mas eu acho que eu vou fazer até o ensino médio e vou parar. Talvez lá na frente, você, por exemplo, vai fazer a escolha, a livre escolha de estudar até um determinado período, ali até uma determinada etapa da educação. Aí lá na frente, quando você for entrar no mercado de trabalho, você vai ver que aquilo que você plantou lá, até onde você vai conseguir chegar. Quando você procurar as vagas de emprego lá, e a tua qualificação profissional, tua qualificação de educação, que hoje é muito importante, quem está falando para vocês aqui é um professor, aí você vai ver até onde vai ser o limite de um emprego que você vai conseguir. Ou se você vai pensar, às vezes pensa: não, mas eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar, não quero, já terminei o ensino obrigatório, agora eu vou parar por aqui. Ou se você vai pensar: não, eu vou me esforçar um pouquinho mais, eu vou estudar mais uns anos, eu vou fazer um curso superior, um curso técnico, uma faculdade, porque lá na frente isso vai impactar o meu futuro. Eu vou plantar agora, eu vou semear agora, eu vou abrir mão de alguma coisa que eu poderia fazer agora, e talvez empurrar um pouquinho mais para frente, mas aquilo ali vai mudar a minha vida no futuro. Você vai estar plantando hoje para estar colhendo no futuro. A mesma coisa para os jovens, né? Começa essa fase de querer namoro, casamento. Nessa época aí, será que às vezes vale a pena acelerar as coisas? Será que apenas por causa do desejo de ter alguém do lado, da questão sexual, que a gente sabe que aflora nessa época, é fato? Será que para suprir uma necessidade da carne, uma necessidade emocional, vale a pena atropelar as coisas? Será que não vale a pena pensar com mais calma, orar mais, colocar mais na presença de Deus?
porque aquilo que a pessoa que você escolher vai ser a pessoa que vai estar do teu lado. E será que tem coisas que às vezes não vale a pena a gente pensar mais, meditar mais antes de tomarmos escolhas, porque depois que a escolha está tomada, é a semente lançada. É como a palavra diz, você lançou a semente, semeou e depois vai colher. Muitas vezes a gente tem que saber que a vida, tudo tem um tempo, né, na vida. Eclesiastes 3 vai dizer lá que há um tempo determinado para todas as coisas. Não quer dizer que é tempo pré-determinado, é tempo determinado. Tem um tempo para a gente chorar, um tempo para sorrir, um tempo para plantar, um tempo para colher. Então a gente não pode querer acelerar esse tempo. A gente tem que procurar buscar em Deus, na palavra de Deus, qual é o tempo para fazer as coisas. Qual é o tempo que nós precisamos para fazer. E às vezes se tiver que esperar um pouquinho mais, espera um pouquinho mais. Pense bem antes de tomar decisões que vão impactar a sua vida, principalmente as grandes decisões, principalmente vocês que são jovens. Amém ou não amém? Então vamos seguir. Amados, como eu disse antes, nós não somos uma ilha. Deus nos fez para viver em sociedade, não nos fez para viver só, né? Como uma ilha. Então, o segundo ponto que eu quero trabalhar é o comportamento em sociedade, em relação às nossas escolhas e como nós nos comportamos na sociedade. 1 de Pedro, capítulo 4 e versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O ponto aqui é o seguinte, amados: somos agentes de Deus na sociedade. Todo cristão é um agente de Deus na sociedade. Devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. É isso que Jesus disse: vocês são chamados para ser o sal da terra, vocês são chamados para ser a luz do mundo. Nossas escolhas, amados, e nossas ações devem ser voltadas para o bem social. No que diz respeito à sociedade, e quando eu falo de sociedade, eu estou falando da família, eu estou falando do trabalho, da escola, dos amigos, dos grupos sociais, do grupo lá, do futebol, do grupo do vôlei, do grupo dos colegas, enfim, sociedade, grupos sociais. Além de ser o sal da terra, a luz do mundo, as nossas ações devem ser feitas para o bem. Veja que o texto bíblico ali diz que cada um exerça o dom que recebeu. Quem dá esse dom é Deus. Mas por que Deus dá dom? Por que Deus dá dom, pastor Felipe? Não, para o Felipe ficar bonitinho ali, cantar o dom, né? Voltado para a música. Amados, dom está escrito ali para servir aos outros. Deus, Ele nos dá dons, Ele nos dá talentos para que nós servamos aos outros. Os dons de Deus, se você for estudar lá nas palavras bíblicas, lá 1 Coríntios, lá Romanos, enfim, os textos bíblicos que falam dos dons, os dons são para servir. O dom não é para eu ser o pregador, o fulano ser o pastor. O dom é para servir, servir com qualidade, servir com amor. Então, se Deus, Ele vai dar na medida certa para cada um de nós dons, para que nós usamos eles não só na igreja, não só com os irmãos, mas na sociedade, em todos os ambientes que nós venhamos a andar. Veja que ele vai dizer a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que seria a graça de Deus nas múltiplas formas? É em todas as áreas da vida, em todos os ambientes, em toda a sociedade. Amados, nós pregamos para a sociedade muito mais com as nossas ações do que com uma Bíblia, a palavra de Deus aberta. Talvez alguém até possa se chocar, não estou falando de heresia aqui, heresia, Felipe. Não é? Por quê? Porque o povo aí fora, as pessoas que nós convivemos na sociedade, que às vezes não são cristãos, eles num primeiro momento vão ter dificuldade de você abrir uma Bíblia e falar da palavra para eles abertamente, mas eles vão te observar. E se o teu comportamento lá na escola, lá nos amigos, lá na família, que às vezes tem muitos que não são convertidos,
Se o teu comportamento for diferente, você vai ser observado. E eles, sabendo que vocês são cristãos e sabendo que o teu comportamento às vezes é diferente, é do bem, é para bem, é um testemunho vivo da palavra de Deus, em algum momento vai despertar neles a curiosidade de saber por que tu é diferente, por que tu age desse jeito, por que tu é uma pessoa confiável, amável, que se dedica para a sociedade, que se dedica para o próximo, independente, sem olhar para quem. Você é uma palavra de Deus aberta para a sociedade, pregando com o teu testemunho, pregando com as tuas ações. Então isso faz o quê? A gente sair dessa caixa aqui chamada igreja, sair desse grupo social só chamado igreja. Eu não estou dizendo que não é importante, eu vou falar da igreja, que é o último ponto. Eu estou falando que nós somos cristãos não só no templo, não só com os irmãos, que o nosso grupo social, o nosso convívio social não vai se limitar apenas a isso. Muitas vezes a gente vai estar lá em reuniões de família, quantas vezes aniversário, festa de família, alguns eventos que a gente tem que estar no trabalho, com um grupo de pessoas ali que não são convertidas, e a gente é exposto a situações que a gente nem tem como sair, tem que participar. Eu mesmo passo muito por isso no meu trabalho. Mas não quer dizer que você tem que participar, que você tem que concordar, são coisas diferentes. Não é porque você está inserido numa situação, num momento, num evento, numa reunião familiar, profissional, e que surge algumas coisas entre amigos, que você tem que concordar com tudo, porque o grupo, ou que você tem que se entrosar, ainda mais os jovens nessa época, tá, o grupo ali, tá lá, não, mas o fulano faz, o ciclano faz, e aí é meio que, né, o caretão, é o crente, não dá bola para isso. Mais importante é o que Deus está vendo em mim. Mais importante é o que Deus está vendo em ti. Porque daqui a pouco você pode ser motivo de chacota lá na escola. Vocês, jovens, nos grupos ali, mas tu não quer fazer a dancinha, aquele coisa, aquele outro. Não faz. Não faz. Mais vale agradar a Deus do que os homens. Aquilo que tu plantar, também vai colher. Vale a pena se privar, se abster. Você pode fazer, qual é o primeiro texto que eu li? Todas as coisas me são listas. Tudo você pode fazer, eu posso fazer o que eu quiser, você pode fazer o que eu quiser. Mas Paulo diz, nem tudo convém, nem tudo edifica. E nós temos que passar uma peneira nas atitudes da nossa vida, nos grupos sociais, nos meios sociais que nós vivemos. Eu acho que é uma palavra muito importante para os jovens, essa palavra. Uma mensagem muito importante. Não vão na modinha, não vão na onda dos outros. Vão na onda de Cristo, vão na palavra de Deus, vão na vontade de Deus. Quando vocês forem convidados num grupo social ali, para fazer algo que vocês identificam que o Espírito Santo vai tocar o teu coraçãozinho lá, não vai estar o Felipe, não vai estar a Verônica, daqui a pouco não já vai estar o Jefinho, algum líder, mas o Espírito Santo vai tocar, vai apertar, vai dizer, não faz, vai te incomodar, e ele faz isso. Não faça, não participe, se abstenha. Aleluia, porque o que você plantar vai colher. Aleluia. Vamos para o terceiro ponto aqui, amados. Terceiro ponto é a comunhão na igreja. Agora vamos falar um pouquinho, né? Falamos da vida social fora, agora da igreja. 1 Coríntios 1 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Aleluia. Agora aqui é para crente. Esse texto aqui, essa mensagem é para a igreja. Paulo está escrevendo para a igreja em Corinto, já está falando para a comunhão dos santos. Isso aqui não é para fora, é para dentro. Quando eu digo para dentro, não é do templo, né, das paredes, é nós que somos igreja. Aqui é o templo da igreja só, é para nós. Primeiro ponto aqui, a vontade de Deus, amados, é que a igreja cresça, amadureça e se mantenha unida. Essa é a vontade de Deus, que a igreja cresça. Porque se a igreja cresce, o que é crescimento da igreja? O que é um crescimento da igreja? A primeira coisa é mais gente se convertendo a Cristo, é quantitativo. Primeiro é quantitativo,
Quanto mais, mas é importante. O que é melhor, quantitativo ou qualitativo? Quantitativo é quanto mais pessoas ouvem a palavra, se convertem. O que a gente está fazendo? Saqueando o inferno. É muito importante. Quanto mais a igreja cresce, quanto mais vem gente para a igreja, quanto mais gente se converte a Cristo, nós estamos saqueando o inferno. E nós estamos lá enchendo o céu. Aleluia. Então a igreja tem que crescer em quantidade. Mas não é crescer de qualquer jeito, ela tem que ter qualidade. Um não é melhor que o outro, a igreja. A expectativa de Deus para a igreja é que ela cresça quantitativamente e qualitativamente. O que é a qualidade na igreja? É que ela cresça, amadureça e se mantenha unida. É isso, amados. E para se manter unido, tem que andar junto. Tem que andar junto. Tem que alinhar. Aleluia. Eu não estou querendo dizer aqui que a igreja na terra, a igreja aqui como é um Santos vai ser perfeita. Não, não vai ser. Eu não estou querendo dizer aqui que todo mundo vai pensar igual, ensinar igual. Não, não vai. Não é isso. A igreja perfeita, glorificada é lá no céu, quando a gente partir daqui, aonde a força do pecado, a força do inimigo não vai mais nos induzir e nos levar ao erro. Aqui ainda a gente vai errar, aqui a gente vai pecar, aqui a gente vai andar umas vezes para um lado, outro para o outro, e Deus sabe disso, mas não é essa perfeição que Deus está exigindo na palavra. O que Ele está exigindo é que nós tenhamos uma comunhão, é que nós ajeitamos coisas, tentamos andar todo mundo no mesmo caminho. E o segundo ponto aqui é o seguinte: não vamos todos pensar e concordar em tudo, porém devemos estar buscando sempre os melhores caminhos e as melhores estratégias. Esse aqui a gente envolve principalmente o papel das lideranças na igreja. Isso, vocês acham que o pastor Felipe, eu, o pastor Paulo, a gente concorda com tudo? Não. Tem várias coisas, algumas coisas que eu vou discordar do pastor, a gente respeitosamente vai discutir com o Felipe. A gente vai ver, não, Felipe, eu penso assim nisso. A gente pode concordar com 80%, 90%, mas alguma coisa a gente vai discordar. E não tem problema nisso, desde que a gente tenha uma discussão com respeito, com amor. Pontos de vista diferentes vão surgir entre os líderes da liderança. Vai organizar um evento, vai organizar alguma coisa, às vezes, não, eu penso que tem que ser assim. Gente, a gente é humano que nem vocês. Às vezes acham que os líderes, estão num pedestal lá. Não estou falando aqui de perfeição, de todo mundo seguir exatamente as mesmas coisas. Mas primeiro ponto aqui, as doutrinas que nós chamamos na teologia de teologia primária, que são as doutrinas, os dogmas da igreja, esse sim nós temos que estar alinhados. Existe um Deus, Criador de todas as coisas, e Ele criou tudo do nada. Existe um Deus que criou o ser humano, colocou no jardim do Éden, o ser humano livre, por livre escolha, caiu, pecou, e Deus podia nos condenar naquele momento, toda a humanidade, assim como condenou Satanás e os anjos caídos muito antes de Adão e Eva. Já condenou eles eternamente, mas Deus traçou um plano de salvação. Aleluia! E esse plano passa por Ele enviar o seu Filho amado aqui para a terra. Aleluia! Passa por uma cruz que era minha, que era tua, que era nossa. Aleluia! Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! E andou entre nós e pregou as boas novas. Aleluia! E foi fiel até a morte. E o sangue derramado naquela cruz. Aleluia! O sangue derramado naquela cruz, que deveria ser o meu, que deveria ser o teu, mas que não ia pagar a dívida. Aquele que era santo se fez maldito por causa de nós, foi pregado numa cruz, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Seu corpo foi dilacerado. Ele orou antes lá no Getsemane: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia a dor, ele estava encarnado, ele tinha um corpo humano como nós, ele tinha todas as dores, os sentimentos, mas ele conclui a oração no jardim do Getsemane dizendo: antes seja feita a tua vontade. Aleluia.
E foi até o fim, amados. E foi até o fim e morreu. Só que tem um detalhe: ele morreu na sexta-feira, mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou no domingo. Aleluia. Ele ressuscitou num corpo glorificado. Ele ascendeu os céus. Ele enviou o Espírito Santo em Pentecostes. Ele fez uma promessa. Aleluia. Que todos aqueles que crescem nele não passariam pela segunda morte, mas no grande dia ou seriam arrebatados ou ressuscitariam e ganhariam um corpo glorificado junto com ele. Aleluia. Isso é básico na igreja. Isso aqui tem alguém dos líderes aqui que está fora disso? Isso tem algum crente? Se tiver alguém daí, sim, nós vamos terminar no final do culto. Pode chamar ali o Felipe e eu, nós vamos conversar. Aleluia. Isso é doutrina básica. Isso é o beabá, o ABC do Evangelho. A vontade que nós conhecemos Cristo, nos entregamos. A vontade que nós vivemos em santidade. A doutrina da santificação, que nós temos que andar aqui nessa terra em santidade. O que é andar em santidade? Ser santo aos olhos de Deus, aprender com a palavra de Deus, aprender tudo que a palavra de Deus diz, faça. Vamos fazer, vamos nos esforçar para fazer. Tudo que a palavra de Deus diz, não faça, nós vamos nos esforçar para não fazer. Isso é andar em santidade, acabou. É isso aí, resumidamente. Nós temos os nossos líderes que nos ensinam pela palavra. Nós temos a palavra que nos ensina, e o mais importante de tudo, a ação do Espírito Santo, que é quem tira as escamas dos nossos olhos, é quem toca o nosso coração, é quem nos ajuda a orar. Se não fosse por ele, nem orar a gente ia conseguir. Ele que nos pega pela mão e nos ajuda a caminhar nessa terra. Aleluia. Isso é doutrina básica, amado. A Bíblia não fala exaustivamente de todas as coisas na igreja. Algumas coisas nem fala, mas aí é onde abre espaço para a gente conversar, discutir. Um tem uma opinião, outro tem outra opinião, mas é coisas secundárias, que na teologia a gente chama de teologia secundária. São coisas que não interferem nas doutrinas básicas da palavra de Deus. Aí a gente pode um pensar de um jeito, outro pensar do outro, mas a gente até discutir com amor, com respeito e ficar em paz. Mas nós estamos aqui dizendo que é o básico, que é o alicerce do Evangelho. É isso que Paulo está falando, que é isso. Nós temos que estar unidos na mesma forma de pensar, na mesma forma de agir, desse Evangelho raiz, vamos botar assim, no cerne, no centro do Evangelho. Algumas coisas, como eu disse, na igreja vai ter discussões, vai ter opiniões diferentes, e não tem problema quanto a isso, amados. O que nós temos que ter é um parecer, um caminhar pela palavra de Deus. É isso que Deus espera de nós. Aleluias. E nós, dentro disso, a gente vê hoje ainda, já caminhando para o fim aqui, que a gente tem que ter cuidado na igreja assim, não só, e é muito importante a doutrina básica, o Evangelho, porque hoje, infelizmente, a gente pega ali o celular, as redes sociais ali, eu vejo cada absurdo acontecendo dentro de igrejas. A gente vê ali, vocês têm acesso a redes sociais, internet, coisas que eu fico pensando, meu Deus, como isso está acontecendo nas igrejas. Amados, eu sou totalmente a favor da inovação, a tecnologia. Eu estou aqui usando um Chromebook aqui, né, com o meu esposo aqui, tecnologia. Olha que coisa linda essa igreja, quanta coisa, esse som maravilhoso aí, o Washington lá comandando sempre nosso som. Olha quanta coisa bonita, decoração da igreja, coisa boa, teatro, dança, tem muita coisa boa. A gente tem que estar buscando estratégia, inovação, usar a tecnologia e as redes sociais para o bem, coisa boa. Mas tem muita gente mergulhando no misticismo aí nas igrejas. A gente vê cada aberração nas redes sociais. A gente vê igrejas fazendo rituais místicos que nem nas religiões mais místicas a gente não consegue ver. Coisas absurdas acontecendo dentro das igrejas. E eu já me entendo como um pouquinho maduro, e quem já tem um pouquinho de maturidade, beleza, até vai entender que aquilo ali é um absurdo, mas é isso aí que está sendo mostrado para fora. Para quem está fora da igreja, às vezes nunca foi ou não é adepto, vai entrar lá e vai ver aqueles absurdos lá, vai afastar as pessoas, vai olhar e vai dizer, o que é isso? Mas isso aqui parece outro tipo de religião aí que tem, que faz esses absurdos dentro dos cultos. É cada coisa que, olha,
Quando eu acho que não tem mais o que inventar, aparecem umas coisas mais absurdas e mais absurdas. Mas, amados, se os outros estão dando mau testemunho, o que a gente pode fazer? A gente tem que dar um bom testemunho. Nós temos que ser uma igreja que dá um bom testemunho. Nós temos que ser uma igreja que está unida aqui no centro do Evangelho, nas doutrinas básicas. Nós temos que ser uma igreja que lá nas nossas redes sociais, minha e de vocês, que nós não tenhamos envergonhando o Evangelho. Que aquilo que a gente possa filmar tudo que acontece aqui, se tiver que filmar, postar nas redes sociais. Que as organizações, os eventos, nada precise ser obscuro, censurado, porque qualquer coisa que a gente não possa postar para fora é porque a gente tem vergonha. Se os outros estão fazendo errado, o problema é deles. A gente tem que fazer o certo. Nós temos que ser uma igreja que mostra o amor de Deus, o amor de Cristo. Nós temos que ser uma igreja que mostra que o que a gente faz, não somos contra a tecnologia, contra a modernidade, mas a gente não faz nada que fique fora da palavra. Nada que vai escandalizar a igreja. E isso vale para a extensão da igreja, que somos todos nós, né? Como eu disse aqui, é o templo. Aleluia. Amados, quero concluir essa mensagem então em 2 pontos aqui. Primeiro ponto: somos livres para fazer as escolhas em nossas vidas, porém, vamos escolher o que plantamos. Você pode pegar tudo que eu ouvi, que você ouviu, ler a palavra, estudar sobre o tema que eu preguei, a escolha sempre vai ser tua, a escolha sempre vai ser minha. Pastor não manda em ninguém, pastor não manda em ninguém, pastor orienta, é outra história. Líder, teólogo, professor de teologia não manda em ninguém, a gente orienta. A escolha sempre é individual, gravem isso. Vocês são responsáveis pelas escolhas de vocês. Algumas coisas ainda quem mora com o pai e com a mãe está sujeito ao pai e à mãe, mas daqui a pouquinho, algumas coisas vocês já são responsáveis, mas daqui a pouco vocês vão se tornar adultos, e por mais que alguém oriente, fale, pai, mãe, líderes da igreja, a escolha vai ser de vocês. Cuidem o que vocês vão escolher. Não tomem escolhas precipitadas, não tomem escolhas sem analisar, sem orar, ainda mais as mais difíceis, né? Não é a escolha de escolher que roupa eu vou usar de manhã, aquelas escolhas que vão impactar a tua vida. Pense bem, ore a Deus, peça bons conselhos, não tome escolhas precipitadas, porque o que você plantar vai colher. Segundo ponto aqui, amados, para fazer as melhores escolhas, primeiro lugar, conselho que eu dou para vocês. A gente falou de escolhas, mas eu não posso concluir essa mensagem sem dar uma aplicação prática de como fazer, então, um caminho para tomar as melhores escolhas. Primeiro, a Bíblia é a nossa fonte de informações e escolhas. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é a maior fonte de informações para todas as áreas da vida. Como eu disse, a palavra de Deus não trata especificamente de algumas coisas que tem no dia a dia de hoje, mas ela tem um norte, uma direção para todas as situações da vida. Não tem nada que vai acontecer na nossa vida que a gente não possa buscar uma orientação na palavra de Deus, porque Deus não deixou nada fora. Mesmo que tenha algo específico, às vezes não tem na palavra de Deus aquilo ali, mas nós temos uma direção por algo semelhante de que caminho, de que decisão nós devemos tomar. Então a palavra de Deus nas nossas escolhas, elas têm que ser o nosso norte, a nossa bússola, a nossa direção. Nunca devemos deixar de tomar quando formos tomar uma escolha importante na nossa vida, sem buscar entender qual é a vontade de Deus naquela área. E a vontade de Deus é expressa hoje pela sua palavra. Não espere que alguém se levante, eu não estou aqui falando contra em si a profecia, mas não, eu espero que eu quero tomar uma decisão, alguém levante e diz, ó, Deus manda te dizer, até quando alguém te entregar uma profecia, você tem que julgar e colocá-la lá na prateleira espiritual, e mesmo assim buscar em Deus. Não espere que alguém diga para você, busque na palavra de Deus, ela é a fonte. Segundo, devemos também ouvir nossos líderes na fé, aqueles que aconselham segundo a palavra de Deus e dão bons testemunhos pessoais. Hebreus 13 e 7 vai dizer, lá até não botei para cá ali, mas Hebreus 13 e 7 vai dizer que nós devemos honrar, analisar
os nossos líderes e ouvir. Se a Gabi conseguir ali, eu agradeço ali. Mas, amados, é muito importante ouvir o que os líderes de vocês da igreja têm para dizer. Hebreus 13:7. Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Não é a palavra do Felipe, do pastor Paulo, do Marco. É a palavra de Deus, que ensinaram a palavra de Deus. E não acaba só isso. E nós temos que buscar líderes na igreja que ensinam a palavra de Deus. Veja que a referência é os que ensinam a palavra de Deus. E tem mais: observem o bom resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Além de aprender o que eles ensinam, observem o resultado da vida, o testemunho, e imitem a fé, imitem aqueles homens, aquelas mulheres que te ensinaram. Então, em primeiro lugar, a palavra. Em segundo lugar, dá valor para os líderes na igreja. Como eu disse antes, a gente não vai concordar, os líderes não vão concordar em tudo. Mas eu posso dizer para vocês, daqui a pouco eu vou pegar eu e o Felipe, que é o líder de vocês aqui, dar um exemplo. Eu sou líder do ensino, ele é o líder dos jovens. Em alguma coisa nós vamos discordar, e beleza, se é teologia secundária não tem problema. Mas eu dou um conselho para vocês: ouçam ele em primeiro lugar. Porque é ele que é o líder de vocês. É ele que está aqui, que passa a semana após semana com vocês. É ele que conhece a realidade de vocês muito melhor do que eu. É ele que sabe as coisas, os pontos fortes e os pontos fracos. É ele, é o pastor que está junto. É o pastor que tem cheiro de ovelha, que está junto, que sabe. E daqui a pouco, até em alguma coisa que nós possamos discordar, ele tem muito mais propriedade para intervir do que eu. Pode até dizer: olha, mas aqui, Marco, nessa situação aqui, assim, por mais que a gente discorde, é eu que estou aqui, eu que sei. Ouçam os líderes. Hoje a gente tem muito acesso à internet, não adianta que eu dizer que não, todo mundo vai acessar, vai perguntar, vai pesquisar, mas nunca deixe de considerar em primeiro lugar o líder de vocês e a opinião do líder de vocês, porque se ele é um homem, uma mulher que ensina segundo a palavra de Deus, por mais que você tenha uma opinião diferente, ou outros, até mesmo eu tenho uma opinião diferente, eles seguem a palavra de Deus, vocês observam a vida dele, eles estão fazendo aquilo ali para o bem de vocês. Por mais que tenham um outro caminho, mas eles escolheram aquele caminho, aquela decisão, porque eles estão pensando no bem de vocês, porque é eles que estão com vocês. Aleluia. Quero encerrar então essa mensagem trazendo uma oração. Querido e amado Deus, eu te dou graças, ó Pai, por estarmos reunidos aqui nessa noite, Senhor, em Tua presença. Já cantamos lindos louvores a Ti, Senhor. Podemos sentir a Tua presença nesse lugar, Espírito Santo. Oh, aleluia. A Tua presença desde o início que nós colocamos os nossos pés aqui, Senhor, foi muito forte, foi muito tremenda, Senhor. Como foi bom louvar a Ti nessa noite, Deus, sentir a Tua presença, o Teu toque, sentir que Tu estava aqui habitando no meio dos louvores, Senhor. Pai, já ouvimos a Tua palavra nessa noite, e eu te peço, Senhor, que o Senhor me ajude cada um que está ouvindo essa mensagem, Senhor, a nos ajudar a tomar as escolhas certas, Senhor. E no momento, Senhor, aqueles mais difíceis e as maiores e também as menores escolhas, Senhor, nós possamos ser guiados por Ti, ó Deus. Te pedimos que nessa igreja o Senhor continue levantando, Senhor, honrando e usando os bons líderes, Pai, que ensinam segundo a Tua palavra, Senhor, que ensinam e orientam, Senhor, aconselham, Senhor, segundo a Tua palavra, Deus, que tem um bom testemunho pessoal, Senhor, que possam servir de referência para essa juventude, Senhor, que já é a realidade da igreja, mas também é o futuro da igreja, Senhor. Oh, querido e amado Deus, que o Senhor esteja conosco, Deus, e que a Tua graça, Senhor, sempre seja suficiente para nós. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.